Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 31 de março de 2023 e a entrevista está publicada no canal youtube.com/papo de veterinária. Nem sempre, para abraçar as oportunidades que se apresentam, é necessário um planejamento prévio. Venha saber como a nossa convidada, Júlia Israel, partiu da graduação na PUC de Minas Gerais para o internato na França e depois mestrado no Canadá, além da atuação profissional ao norte de Alberta, numa clínica de equinos. Quer saber mais? Então venha acompanhar essa história. Então seja muito bem-vinda, Júlia. Obrigada, um prazer estar aqui, com certeza. Júlia, como foi esse seu processo, né, de entrar na graduação e, de repente, se ver atuando como veterinário no exterior? Era algo que você já tinha vontade de fazer? Já tinha ideia dessa possibilidade? Ou foi ao longo do percurso aí que as possibilidades foram aparecendo? Foi totalmente não planejado. Na verdade, assim, eu sempre quis ir para fora, não como veterinária, mas assim, para fazer um estágio, alguma coisa assim. Nunca imaginei que eu fosse ficar para trabalhar. Sempre quis fazer um estágio, etc. Então, eu fui fazer um estágio na França, em 2017, no meio da minha graduação. E aí eu descobri como funcionava o internato, que até então eu não tinha ideia, né? Eu achava que era uma residência depois da graduação, como é no Brasil. E aí eu descobri que tem o internato, depois a residência, que as coisas mudam um pouco. E aí eu pus na minha cabeça que eu queria fazer o internato. Mas antes, né, antes de tudo isso, eu estava fazendo um estágio lá em Minas, em Varginha, e o veterinário lá, ele me falou, eu perguntei para ele da formação dele, não sei o quê, e ele falou, eu estudei na França também, fiz pós, depois fui professor lá e tal, eles têm 4 faculdades. Aí foi quando eu comecei a pesquisar. Aí eu falei, nossa, vou pesquisar, né? Aí o único lugar que tinha um estágio para estrangeiro era a Universidade de Lyon. E aí foi quando eu apliquei e fui. No momento lá só precisava falar em inglês, não precisava falar em francês, que era um estágio focado para estrangeiro. Então eu falei, beleza, né? Aí descobri o internato, fui fazer o internato resumindo, né? Que, falando assim, acho que foi super fácil, né? Fui fazer o internato, fiz o internato, fui 2 meses antes do internato para fazer aula de intensivo de francês, porque eu não falava francês. E aí fiz o internato 1 ano, aí lá eu conheci uma professora que me indicou aqui para o Canadá. Mas também nunca tinha imaginado vir para o Canadá, assim, nunca estava nem na minha lista de possibilidade, assim. Eu amava a França, quando eu fui para a França, eu falei, nossa, eu quero ficar aqui. E aí eu comentei com a professora, eu falei, eu preciso fazer um mestrado para conseguir validar meu diploma na Europa. Porque eles reconhecem lá, enfim, tem a parte da validação por Portugal, que você consegue fazer validando o diploma tendo um mestrado. Então, eu falei, eu preciso fazer um mestrado porque eu quero ficar na Europa. E aí ela me indicou para o professor daqui. Conversamos e tudo mais, e aí vim fazer um mestrado aqui, também depois de um tempo, né, depois do Covid, um monte de coisa que a gente pode entrar em mais detalhes. Mas nunca tinha imaginado vir para o Canadá. E aí, quando eu vim para cá, que eu conheci uma professora que é uma das melhores pessoas e profissionais que eu já conheci, eu falei, nossa, acho que eu vou ficar. Quando eu vi como era a veterinária por aqui, eu falei, eu acho que vale a pena. Foi isso, mas assim, foi acontecendo. Um lugar foi me puxando para o outro, foi me puxando para o outro. Nunca assim, tem gente que eu converso aqui que o sonho era vir para o Canadá já e validar e tudo mais, e o pessoal tem essa, né, tem bastante gente aqui fazendo isso, e eles já têm isso, e vem às vezes fato em outra área para conseguir mudar para cá, e não sei o quê, e é duro pra caramba, né, fazer o processo todo, e comigo foi acontecendo, assim, quando eu vi, eu estava aqui. É bem bacana essa história, na verdade, porque eu já conversei com outros médicos veterinários que estão no exterior, e assim, você será com certeza a exceção até esse momento, porque todo mundo foi uma coisa meio que no planejamento, né? Tirando o Paulo, que foi lá para o Catar, que foi uma coisa meio assim,
um convite, outro convite, até um dia que ele falou, eu vou para o Catar, então, ver qual é. Levou a esposa e tudo, e ela também entrevistei. A maioria das pessoas já começa, né, com um planejamento, então já pensa, eu quero ir, como é que é o processo, vai se informando e vai se estruturando ao longo de uma trajetória aí. Então é bacana também, porque a gente vê que, às vezes, as possibilidades que aparecem, né, você vai lá, abraça, aproveita, e aí as coisas vão, né, se concretizando ali com o tempo. Foi tudo, assim, não assim uma surpresa, mas é que nem você falou, eu não planejei antes, assim, foi realmente acontecendo. Quando eu vim para o Canadá, que eu descobri como era a profissão aqui, e aí o meu professor também, né, abriu as portas, e ele falou, fica aí, valida. Ele é francês, meu professor, e ele também passou pelo processo de validação anos atrás, sabe? Então, ele falou para mim, ele falou, vale a pena, entendeu? Aqui não tem veterinário, falta veterinário, é um processo complexo, mas ele é o dono da clínica que eu trabalho agora, na verdade, um dos donos, né? É um conjunto de veterinários que abriram essas clínicas em Alberta e tem uma em Saskatchewan também. Então, eles precisavam de um veterinário de cavalo aqui, que não tinha, específico, especializado, e eu precisava de mentorship nas outras áreas, porque eu vim trabalhando com cavalo só, né? E eu falei, para validação eu vou precisar de voltar e rever tudo, né? Então, a veterinária daqui, ela topou me dar mentorship nessa parte das espécies, porque ela é uma mixed practice, né? Então, ela faz vaca, pequeno ruminante, gato, cachorro, galinha, coelho, tudo que aparece, né? E só não faz cavalo. Então, foi um match, assim, legal. Interessante como o destino vai arranjando as coisas, Nossa! Né? Às vezes que eu conto, a pessoa não acredita. Eu falo, tipo assim, nem eu entendi o que estava acontecendo. Mas quando você foi fazer esse estágio na França, você teve algum receio, assim, apesar de ser um estágio para estrangeiros, né, que já a exigência era só o inglês, então não tinha muita barreira da língua, porque para nós brasileiros, a maioria se fala algum idioma inglês, né? Dificilmente a pessoa, minha segunda língua é francês. Você tinha algum receio de não conseguir acompanhar a questão de conhecimento técnico, né? Total. Porque a gente tem às vezes, né? Como é que foi isso para você? Nossa, total. Eu cheguei lá, parecia que eu estava em outro planeta, né? Porque assim, eu não sei se você já ouviu francês falando inglês, mas é diferente de uma pessoa do Canadá, ou dos Estados Unidos. O sotaque é muito forte. Então, eles têm... eu cheguei lá, e assim, meu inglês também, na verdade, nem... Nossa, eu posso chamar de intermediário, talvez, assim. Foi muito difícil para mim acompanhar no começo, assim. Eu fiquei um mês só no estágio. Era um estágio que você também rotacionava entre as principais áreas lá deles, né? Que eles dividem em medicina interna, cirurgia, anestesia, reprodução e imagem. Então, eu fiquei principalmente na medicina interna, cirurgia e reprodução, assim, rodando esse mês que eu fiquei lá. E aí, no começo, eu falava assim, meu Deus, né? O que eu tô fazendo aqui? Mas foi legal, assim, eu tava, assim, bem tranquila com a experiência também, porque, assim, o estágio lá, você pagava por mês para fazer, então, assim, querendo ou não, você era bem recebido, né, você tava ali pagando, né, teoricamente, o pessoal queria você ali, então foi assim, fui bem recebida, aproveitei, conheci a França, então, para mim, assim, foi uma viagem que eu não estava estressada sobre, entendeu? Tava assim, não estava me exigindo, achando que eu ia chegar lá arrasando, não, assim, falei, vou aproveitar a oportunidade, mas sem estresse. Assim, a maioria fui sem estresse, pro estágio eu fui sem estresse. E aí, como é que foi essa transição do estágio para o internato? O pessoal já conversou com você lá, assim, pelo seu desempenho, pela sua relação com as pessoas? O que você acha que foi um fator importante, assim, para eles te abrirem essa possibilidade? Na verdade, o meu internato, que eu fui no estágio em 2017, aí o meu internato eu fui em 2019, né? Então, o que eu fiz? Quando eu descobri como era, né, o internato, residência, etc., eu virei para o diretor e falei, olha, eu quero voltar e fazer o internato. É uma coisa que eu quero. O que eu preciso fazer, né, para isso? Daí ele, a gente geralmente, né, pede para vir fazer o estágio que você está fazendo, né, uma das principais coisas, eles querem conhecer a pessoa, ver como é que ela
né, trabalha e como é com as pessoas e tudo mais. Os primeiros 3 meses a gente fala inglês, porque é bem coincide com esse estágio estrangeiro, então o hospital inteiro, as rondas, tudo é tudo em inglês. Aí depois já muda para o francês. Ele falou: você tem esses primeiros 3 meses para adaptar do internato, de inglês para o francês, e não sei o quê, mas na época, quando você formar, porque você tinha que ser formado para poder aplicar, né? Então, quando você formar, você aplica, você já vai ter feito o estágio aqui, você tem que mandar o currículo de novo, a carta de intenção, não sei o quê, fazer uma entrevista. É isso que a gente pede. Então, quando você puder, você aplica. É, mas durante esses 2 anos, né, que foi entre o estágio e o internato, eu ia sempre mandando um e-mail aqui e ali, assim, pro diretor, né, falando qualquer coisa, assim. Aí eu achava um motivo para falar assim: tô aqui, não esquece de mim, entendeu? Então eu ia mandando assim uma coisa ou outra, assim, vi isso no site, né? Não sei o quê, interessante. Eu não nem lembro o que eu mandava assim, mas coisa assim, bem à toa, para a pessoa lembrar que eu existo, né? Aí quando eu apliquei, eu lembro que eu fiz aula de inglês, porque eu fiz a entrevista em inglês, eu fiz uma aula de inglês por um mês, assim, de entrevista de emprego. E aí eu falei para ele na entrevista, eu falei: ó, eu estou falando inglês agora, tem problema sem inglês e tal, entrevista, não falo francês ainda. Ele: não, não tem problema. Eu falei: olha, eu não falo francês agora, mas eu vou falar, né? E aí ele me deu esse voto de confiança. Geralmente eles não pedem prova de proficiência para fazer o internato onde eu fiz. Tem lugar que pede, né? Depende do lugar. Esse lugar não pedia. E aí eu fui por minha conta 2 meses antes fazer o curso intensivo lá de francês para o internato. Mas foi muito, assim, a respeito da transição, foi muito difícil. O começo do internato, assim, os 2 primeiros meses eu queria ir embora todos os dias. Eu falo isso, assim, abertamente, porque o pessoal pensa que, às vezes, que é um mar de rosa, né? E realmente, assim, eu me esforcei muito pro francês e tal, mas não adianta, você não é a sua língua, né? Não fazia francês antes. Fiz um pouco no Brasil antes de ir e tal, mas quando você chega lá, eu falei: nossa, eu não consigo pedir nenhuma baguete na padaria, como que eu vou atuar como veterinária em francês? Como é que eu vou fazer isso? Me deu um pânico, me deu uns 5 minutos. Enfim, os primeiros 2 meses eu fazia questão de falar todo dia em francês, mesmo quando às vezes eu falava em francês, o pessoal me respondia em inglês, eu falava: não, eu vou falar em francês para você aprender. O meu grupo de internos, eles começaram 2 meses depois. Eu, que era a única estrangeira, eu comecei 2 meses antes, porque eles queriam que eu me adaptasse mais antes, então eu comecei 2 meses com a turma que estava terminando. Então, o pessoal não tinha paciência. Muitas vezes que eu ia apresentar a ronda, o interno, por exemplo, se eu estava na medicina interna, eu tinha que apresentar a ronda lá, 20 cavalos, né? Eu tinha que falar dos 20 em francês, na frente do hospital inteiro. Eu escrevia numa folha, assim, o que eu ia falar e tal, minha ronda para eu ler, porque eu não conseguia falar fluentemente da minha cabeça ainda. Tinha gente que dava risada, sabe, na minha cara. Então, assim, o começo foi muito difícil. Teve um professor em particular. A maioria das pessoas lá, dos professores em si, eram bem acolhedores, bem legais. Eu amei trabalhar com todo mundo lá. Mas tinha um professor em particular de anestesia que foi a primeira anestesia que eu fiz. Na minha faculdade, não tive aula de anestesia, assim, de grandes. Não tive a teoria, né? Mas não tive a prática, então não sabia fazer. Ponto final. Cheguei lá, o professor, eu caí de paraquedas na rotação de anestesia, o professor queria que eu fizesse as coisas, eu falei: eu não sei fazer, ponto final. E aí fiz um negócio errado lá, eu tinha que injetar o diazepam e ketamina, a minha ketamina caiu, injetei só o diazepam e eles têm uma reação de excitação quando é só o diazepam, o cavalo vai que nem doido, assim. E aí quase matou todo mundo na sala de indução, porque aconteceu isso, mas eu não sabia fazer, ninguém parou para me explicar. Enfim, passei 5 horas da cirurgia de cólica, escutando que não era para eu estar ali, que veterinária que eu era, que eu não sabia fazer uma indução de uma anestesia geral, que aquela universidade era para gente de alto calibre, que eu não estava pronta, que não devia estar ali. Passei 5 horas ouvindo esse professor. Nossa Senhora! Foram os 2 meses mais difíceis da minha vida. Então, realmente, assim, não foi fácil. Mas depois foi muito bom, assim. Eu fico grata que eu continuei, porque quando chegou os internos novos, eles não sabiam fazer nada e eu já sabia. Então, eu falei: nossa, não sou só eu, entendeu? Estamos todo mundo no mesmo barco. Né, o pessoal
malvada, a maioria saiu de lá. Então, foi muito bom. Depois eu fiquei, nossa, graças a Deus que fiquei, mas perrengue todo mundo passa, né? Com certeza. E é importante trazer esse tipo de história porque a gente fica muito com aquela percepção de que é só com a gente que dá cagada, né? Sou só eu que não sei o que tinha que saber, sou só. E aí você começa 2 meses antes de todo mundo, foi o que você falou, no grupo de pessoas que já estavam saindo, já tinham terminado o programa praticamente, né? E aí naquele, né, vucu-vucu ali, tentando aprender o francês, então é bastante desafio, né? Mas é importante ter essa resiliência, né, e conseguir segurar as pontas para insistir um pouco mais, porque às vezes, quando você desiste ali logo de cara, provavelmente rolaria uma questão de, e se, né, se eu tivesse ficado mais um pouco, se tivesse aguentado, então é importante isso aí também, né? Com certeza, realmente, assim, foi difícil, no começo eu lembro, assim, que eu pensava, assim, todos os dias eu vou desistir, o que eu tô fazendo aqui, foi uma péssima ideia. Como é que eu esperava que ia dar certo, falar francês, que eu nunca falei antes, trabalhando como veterinária, primeiro emprego. Falei, óbvio que não ia dar certo, né? Aí deu certo. Até hoje eu não sei se eu sou meio louca ou se... o pessoal fala corajosa, não sei o que, eu falo, não sei. Destemida, destemida. Não sei. Tá entre os dois. Destemida, tá bom. E, Júlia, e aí, finalizando esse processo do internato, que eu conversei com o Matheus Cleto, eu comentei com você antes da gente marcar, né? Que ele foi meu aluno lá em Botucatu, então ele contou todo o processo, como foi para ele também. Vocês faziam rodízio entre as diferentes áreas, né? No atendimento dos equinos, da medicina interna, cirurgia, anestésio. Isso. Aí você passava em reprodução e imagem também? Isso, exatamente. E aí é 1 ano o programa? 1 ano, isso. E aí esse programa é pago? A gente não paga, né, para fazer. Lá na França, na universidade, eles não pagam estrangeiro. Não lembro. Eles pagam, assim, muito pouco, tipo 200 euros para as pessoas que são europeias, para você ter uma ideia. Isso é na universidade. Quando você vê internato em clínica privada, você já tem um salário maior, entendeu? Já dava para você sobreviver. Isso na Europa, né? Agora, aqui, se você vier fazer um internato para cá, Canadá, Estados Unidos, aí o salário já é maior, sabe? Aí você já ganha mais, você já ganha melhor, é um pouco melhor. Mas eu amei fazer o internato lá, né? Na verdade, quem financiou para mim foi uma tia minha que não tem filho, porque eu, pelos meus pais, não tinha a menor condição de eu ir. E aí eu já tinha largado mão de fazer o internato, que quando, né, eu vi que não pagava e tal, eu falei, não tem como eu ir fazer. Como é que eu vou fazer 1 ano sem poder trabalhar e tal, ganhar? E não tem como, né? E aí essa minha tia me chamou para conversar, ela falou, olha, eu não te contei antes, porque eu não sabia se ia dar certo, mas desde que você foi fazer o estágio, eu venho juntando dinheiro, e agora por 1 ano, eu juntei o que você vai precisar para ir fazer por 1 ano. Então, é isso. E aí é por isso também que eu não aprendi francês antes, porque ela me falou isso em março, eu fui em maio. Entendeu? Assim, ela me falou isso em fevereiro, março, e aí eu tinha que correr para ver se eu conseguia entrar, entendeu? No internato. Então, assim, foi uma loucura. Eu não acreditei na hora que ela me falou isso. Eu falei, meu Deus do céu, ganhei na loteria, sabe? Assim, com certeza. Maravilhoso você ter uma pessoa que tem essa possibilidade, né, de fazer isso por você, porque é um investimento de carreira, né? Investimento que é para o resto da vida. E aí, é lógico que não é possível para todo mundo, para algumas pessoas, né? Não teria nem questão nenhuma, tipo, pega e vai, tá tudo bem. Né? É muito variável isso. Mas é bacana, né, que você tenha tido essa oportunidade também. Nossa, sim, é uma coisa que eu não imaginava, porque aquela coisa, eu, por minha conta, não teria... De repente, até teria dado certo alguns anos depois, se eu tivesse juntado dinheiro, não sei o quê, né? Tem gente que faz isso. E eu, se eu quisesse muito ir, eu teria feito isso. Provavelmente ia ser a minha única opção, né? E ela fez isso e me pegou de surpresa, assim, total. Eu não acreditei. Aí eu fui. Muito bom. E aí você chegando, questão de validação de diploma para você fazer o internato, não tem problema, né? Você tendo formação aqui no Brasil... Não, lá na França, não. Mas tem lugar, por exemplo, na Bélgica, que precisa ter o diploma europeu. Então, varia muito de lugar para lugar. Eu recebo essa pergunta muitas vezes em respeito da validação para vaga de internato e tudo mais. Tudo vai depender do lugar em si.
Lá na França, eles fazem um esquema que para estrangeiro eles chamam de externship. Eu recebi o diploma de internship, mas a vaga em si é externship para os estrangeiros e internship para os europeus, porque oficialmente você teria que ter o diploma válido, entendeu? Uhum. Então, eles deram um jeito, mas tem lugar que precisa do diploma. Aqui tem lugar que precisa, tem lugar que não também, depende. A maioria dos lugares vai pedir proficiência, mas como eu sempre falo, assim, se você vem antes para um estágio, conhece as pessoas, as regras, elas podem mudar, entendeu? Tem uma flexibilização da regra. Tem, sempre tem, sempre tem. Por isso que vale muito a pena investir na parte do estágio antes, porque a regra, ela é regra, mas se eles gostam muito de você, sempre tem uma exceção, um jeito de, entendeu? Uhum. E aí, depois que você fez o internato, você falou que durante o internato você conheceu uma professora que te indicou ir para o Canadá para poder fazer o mestrado, para depois, a sua intenção inicial era voltar para a Europa. Qual a percepção que você teve, assim, enquanto você estava na França, de inserção em mercado, atuação profissional na Europa? Eu conheço vários médicos veterinários que vão para Portugal, às vezes passam temporadas, voltam para o Brasil, teve gente que foi e ficou, né? Mas eu vejo muito isso para Portugal, para outros países, eu particularmente não tenho tanto contato. Como é que foi a sua percepção sobre essas questões de mercado aí? Olha, o mercado de cavalo é bem forte. Na França, na Bélgica, Inglaterra, Holanda também, bem, bem forte. Não sei como é exatamente. Eu trabalhei com pessoas da Itália, da Espanha, mas eles não gostavam do mercado na Itália e na Espanha, por exemplo. O pessoal de lá. Mas eu, particularmente, não tenho experiência nenhuma. Então, pelo que eu vivi, o mercado, principalmente França e Bélgica, de cavalo é muito bom. Mas, mesmo assim, o salário ainda não compara com o salário daqui da América do Norte. Na Europa já é melhor do que quando a gente compara com o salário Brasil e Europa, o salário já é melhor, mas mesmo assim, por exemplo, um dos cirurgiões mais renomados da Universidade de Lyon, eu sei que o salário dele era em torno de 4.000 euros por mês, entendeu? E assim, isso não é nada comparado com o que um cirurgião de uma clínica privada lá na França ganharia. E o cara é renomadíssimo, professor da primeira faculdade do mundo, cirurgião, cheio de artigo, livro, e ganha isso, entendeu? Então, assim, variar. Agora, você me perguntou da Europa, né? Então, depende, clínica privada e universidade, depende bastante. E aí, para ter acesso a essas oportunidades em clínica privada, você acha que é viável, assim? Tipo, é possível, é difícil, é QI? Como é que é o esquema? Não, eu acho que funciona basicamente da mesma forma. Eu sempre falo também para o pessoal que me pergunta, porque muita gente me pergunta sobre internato e tal. Todas essas clínicas sempre tem a possibilidade de você fazer um estágio, pelo menos, sabe? E, assim, a diferença entre clínica privada e universidade na Europa, para o internato, é que o internato na universidade ele é muito mais teoria baseado, né? Então, assim, você tem o professor, você faz a ronda, vocês sentam, discutem artigo, não sei o quê, é puxado, né, fisicamente, mas também mentalmente, né? Coisa para apresentar, não sei o quê, conferência. Clínica privada é basicamente mão na massa, acabou. Entendeu? Você não tem essa coisa de sentar, discutir artigo, não sei o quê. Não, é mão na massa. Então, assim, é muito mais prática. Tem muita prática na universidade também, mas na clínica privada é só prática. Então, tem essa diferença entre os dois. Só que quando você vai num currículo lá, o internato numa universidade conta muito mais do que o internato numa clínica privada. Porque é mais puxado mesmo, assim. Então, assim, você não ganha, mas aí no seu currículo depois é muito melhor visto, por exemplo, na Europa, né? Mas se você quiser fazer um internato numa clínica privada lá também, você faz a mesma coisa, o mesmo processo. Entra no site, manda um e-mail, tenta um estágio, né? Já vai com o pessoal sabendo a intenção de que você quer fazer o internato, porque daí você já vai focar. Tem gente que vai fazer o estágio e já fica, né, pro internato. Às vezes vai fazer o estágio final e tal, volta só para pegar o diploma aqui e vai, né? E volta para o internato. Então, tem essa possibilidade também. E aí, essa ponte França-Canadá,
Como é que foi esse processo para você? Foi complicadíssimo. Quando estourou o Covid, eu estava na França, né? E assim, antes de estourar o Covid, um mês ou 2 meses antes, essa professora veio me perguntar, quando eu tinha conversado com ela de mestrado, eu consegui um mestrado na Universidade de Lyon, mas eu ia ganhar, assim, 500 euros por mês, então eu ia ter que trabalhar com outra coisa, e também era um mestrado numa área que eu não gostava. Mas eu ia fazer porque era a minha única opção para eu depois conseguir validar. Essa professora veio para mim e falou, não, você precisa fazer um negócio bom, bem feito, que você vai conseguir viver a sua vida com salário, né? Não vai precisar fazer outras coisas, uma área que você gosta, não sei o quê. Falou, você já pensou de ir para o Canadá? Falei, não, nunca na minha vida. Ela falou, bom, eu tenho um amigo que é uma das referências mundiais da parte de medicina do esporte, de medicina equina do esporte, e que é um amor de pessoa e um ótimo professor, enfim, vou te pôr para conversar com ele. Manda um e-mail para ele e fala que você vai mostrar. Falei, meu Deus do céu, tá bom, né? Mandei o e-mail para ele. Falei, olha, tal professor me falou de você, falou que você é isso, daquilo, não sei o quê, como é que faz para fazer mestrado? O que eu preciso fazer? Ali, vamos marcar uma entrevista. Falei, tá bom, vamos marcar uma entrevista. Acho que 2, 3 dias depois eu estava fazendo entrevista com ele. Que no fim durou assim, era para durar meia hora, durou 1h30, a gente conversou de tudo que existe, não só do mestrado em si. Ele falou, olha, eu confio nela, assim, ele falou, a gente fez residência junto, não sei o quê, é uma das pessoas que eu mais conheço, que eu mais confio. Se ela te indicou, para mim você tá dentro. Só que na época ele nem tinha vaga de mestrado, ele abriu a vaga, não tinha ele nem no site. Ele falou, mas você tem que passar no processo seletivo, assim, não é só eu te aceitar e pronto, né? Tem uma banca, são 8 pessoas que vão te aceitar ou não, né? Então você tem que fazer a prova de proficiência, você tem que mandar cartas, você tem que mandar referência, não sei o quê. Ele falou, para mim você está dentro, mas tem mais 7 que precisam te aceitar. Falei, meu Deus, tá bom. Aí falei, lá vou eu, né? Complicar a minha vida. Eu já tinha um mestrado certo em Lyon. Falei, lá vou eu complicar a minha vida. Enfim, aí explodiu o Covid. E eu fiquei afastada. Eu peguei Covid, acho, né? Porque na época eu não testava, só que eu fiquei doentaça e e o time que eu estava trabalhando ficamos com a mesma coisa. Falei, só pode ser. Então, eu tinha asma, não sei o que, na época a gente não sabia direito como é que ia funcionar a coisa, tive que ficar trancada por 3 meses do meu internato. E eu morava em 17 metros quadrados. E aí, quase 3 meses, não foi 3 meses completo, mas quase. E eu comecei a ficar louca, né? Eu falei, eu vou surtar, porque se eu quiser ir embora eu não posso, né? Você não pode viajar, você não pode sair daqui, você não pode fazer nada. Enfim. E aí foi quando eu estudei para a prova de proficiência, para passar no mestrado. Aí fiz a proficiência e passei. Mas, assim, eu falo que foi o destino também, porque se eu não pudesse ficar trancada ali e estudar para essa prova, eu nunca teria passado, porque eu não ia ter tempo jamais de estudar do jeito que eu estudei para o TOEFL para entrar, porque eles pedem 97, né, no TOEFL aqui. É muito alta a nota. E eu não falava inglês, nada, eu só falava francês. Não tinha ideia de como que o TOEFL funcionava. Então, tive que, dar muito. E aí, eu passei na prova, passei no mestrado, não sei o que, terminei um internato, voltei para o Brasil, mas o meu visto, que geralmente demora 3 meses, por conta do Covid, demorou 1 ano, meu visto para vir para o Canadá. Então, eu cheguei 1 ano atrasada no meu mestrado, e o professor me esperando e tal. Nossa, realmente, assim, ele abriu todas as portas para mim. Eu adoro o Renaud de paixão, assim, realmente uma pessoa incrível. Enfim, esperou e tudo mais, e me esperou vir para cá. E aí eu vim, 1 ano depois, cheguei, caí de cabeça no mestrado, né? Porque eu tinha que fazer o mestrado agora em 1 ano, em vez de 2, né? Foi uma loucura, mas fiz. Fiz o mestrado. Quase arranquei os cabelos, mas fiz. Porque aí, assim, a gente tem várias questões que estão subentendidas aí dentro, né? Porque tem adaptação para um outro país, uma outra cultura, um outro idioma corrente, né? Então, assim, tem outros aspectos aí. A alimentação muda, tudo muda, né? A vida muda, o esquema. Aqui chega a fazer -40. Eu vim parar. Eu vim para Calgary, né?
Então, Calgary não é tão ruim. Uhum. Calgary faz frio, mas faz assim, esse frio extremo de -30 por uma semana e para. Aí volta ao normal. Agora, aqui não, aqui faz -40 por um mês, sabe? E agora a gente está na primavera, ó, e tá nevando ainda. Então, assim, é realmente complexo. E aí, como é que foi para você essa adaptação, assim, no aspecto pessoal também, né? Você tá no Brasil, aí vai para a França, aí acaba fazendo círculo de amigos, né? Você cria relação com pessoas, e aí daqui a pouco cata tudo, volta para o Brasil, vai para o Canadá, e pandemia nesse meio tempo. Como é que foi isso? Ai, nossa, uma loucura. Eu fiz uns amigos na França que para mim foi o pessoal, né, os internos, foi muito difícil para mim ir embora, porque eu amava estar ali, eu gostava muito do lugar, eu me dava muito bem com o pessoal todo do hospital, né? Depois deu tudo certo, assim, né? Durante o meu internato foi ótimo, depois daquele sufoco do começo, né? Mas foi muito sofrido para mim sair da França, foi muito mesmo. E depois, quando eu fui para o Brasil, aquela história, aquele rolo de Covid, visto, não sei o quê, foi bem estressante também, não saber se ia dar certo, né? Se eu realmente ia ou não, porque chega um momento que eu falei, não vai dar certo, precisa de um plano B, né? Enfim, aí eu vim para cá, conheci uns brasileiros doidos também, que lá em Calgary, todo mestrado, né? Mesmo doideira, povo no mestrado, PhD, aquela coisa, né? Conheci brasileiro, conheci gente do Egito, fiz bastante amigo, assim, canadense mesmo e tal, isso em Calgary. Aí quando eu tava bem em Calgary com meus amigos, em Calgary eu mudei pro norte de Alberta, pro meio do nada, do completo nada. E aí também, quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus do céu, agora eu tô de parabéns. Falei, olha, eu realmente falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Então, a cidade aqui tem 2.000 habitantes. E eu te juro que eu nunca vi esses 2.000. Eu não sei onde estão os 2.000, porque aqui você não vê ninguém na rua. Ninguém. Eu falo assim, que às vezes parece que eu morri, que eu tô andando na rua, eu falo, eu tô numa cidade fantasma, apocalipse, porque não tem uma pessoa. Enfim, quando eu cheguei aqui, eu falei, lascou, né? Lascou, como é que eu vou fazer? Aí eu conheci meu namorado. Na primeira semana que eu tava aqui, eu conheci meu namorado. E, nossa, no terceiro encontro, fui conhecer a família. E 2 meses depois, a gente tava morando junto. Então, eu falo para ele, eu só tô aqui por tua causa, porque nesse fim de mundo aqui eu acho que eu tinha largado mão. Nossa. Mas no fim, gosto daqui também. Foi aquela coisa, desespero do começo, e aí depois no fim eu gosto muito daqui. Que bom, tem que gostar, né? Porque 2.000 pessoas que você não vê ninguém na rua, né? Apocalipse Nossa, zumbi. apocalipse zumbi total. Só que o bom daqui é que é tão calmo que é bom para eu estudar, para minha validação, entendeu? Não tem distração nenhuma, além do meu trabalho, né? Não tem nada para fazer. Então, assim, meu livro e meu trabalho. É bom para manter a rotina, né? Acaba favorecendo bastante. E aí você comentou que a remuneração aí na América do Norte acaba sendo bem mais interessante do que a remuneração na Europa. Então, você recebeu bolsa para fazer mestrado? Sim, o mestrado, eles te dão um salário, pelo menos aqui, né? Na maioria das universidades. Você tem que pagar a tuition, que é uma taxa anual de estudante internacional. Na Faculdade de Calgary, $8.000 por ano que você tem que pagar, só que você recebe um salário que você consegue pagar isso e ainda sobreviver e viver sua vida. Então, assim, apertado, mas dá, sabe? Então, eles têm um esquema lá que eles dividem em basicamente mensal, assim, é por semestre, mas aí divide, e você consegue fazer esse programa de pagamento e você recebe seu salário normal todo mês e consegue se virar. E eu também dava aula na universidade, né, de Calgary, eu era professora assistente, então eu ganhava um pouco a mais para isso também. Tem algumas coisas que você pode fazer para ajudar. Eu também eu era babá de cachorro também, de cachorro, de gato, então dá certo. A questão da atuação aí no Canadá, você acha que em termos de vivência da medicina veterinária, né? Aquela impressão que você tem da relação com proprietários, entre outros médicos veterinários, é muito diferente a gente fazer esse contraste Brasil, França, Canadá? Muito.
E eu falo assim, na França, assim, eu já tive esse impacto, porque lá quando você fala, nossa, eu sou veterinário, o pessoal, uou! Nossa, tipo assim, você é super inteligente. É a primeira coisa que eles pensam, assim, porque é super difícil o pessoal entrar e fazer veterinária lá, né? Entrar na veterinária na Europa já é difícil lá. Aqui é mais ainda. Então, aqui e na Europa tem essa coisa de assim, nossa, veterinário, muito difícil, né? A pessoa tem que ser muito inteligente e tal. Tem essa valorização do profissional aqui muito grande. Na Europa já tinha isso, mas aqui eu acho que é ainda mais, sabe? Então, eu tive esse choque, assim, de realidade, de você mesmo se valorizar, sabe? E muitas vezes a gente acaba não se valorizando, né? E quando você chega aqui, o pessoal já te olha diferente, você fala, você é veterinário, meu Deus do céu, e o pessoal te respeita e te chama de doctor, e tem essa hierarquia, esse respeito muito grande. Então, assim, você fala, nossa, realmente, entendeu? Espera aí, deixa eu me valorizar também agora, sabe? Então, é realmente, assim, interessante essa diferença da valorização que tem, e não só do salário, né? O salário também é um detalhe muito importante, mas, assim, essa parte, como é que fala, meu Deus? Pessoal mesmo, né? É porque uma das principais queixas que a gente tem aqui no Brasil é exatamente essa questão, é uma profissão que não é valorizada, vai fazer veterinária, vai morrer de fome, né? Assim, algumas áreas são bem, entre aspas, privilegiadas conceitualmente com relação à profissão, outras são super mal vistas, às vezes a pessoa nem é visto como médico veterinário. Então tem muitas essas questões aqui, né, permeando a medicina veterinária no Brasil. Principalmente com a quantidade de universidades que a gente tem por aqui também, que é uma questão que é bem complicada, né? Muito, muito. Eu penso assim, a França tinha 4 faculdades de veterinária. Tudo bem, a França é menor, ok, então tem essa desculpa. Aí chega aqui, o Canadá é gigantesco e só tem 5 faculdades, sabe? Difícil para entrar. Tudo bem que podia ter um pouco mais, né? 5 é muito pouco também, né? Aí agora tá essa crise aqui, né? Que não tem veterinário, porque não tem faculdade, não tem, enfim. Mas os veterinários que formam aqui formam muito bem, entendeu? A faculdade, assim, eles têm esse padrão e assim, pessoal muito bem formado, né? Então, pelo menos, assim, é menos faculdade, mas o pessoal que sai preparado, né? Então, tem isso, né? No Brasil, infelizmente, eu vi esses dias um post, talvez foi você ou foi alguém, 500 faculdades de veterinária, né? É bizarro. E é bem complicado. Sim, exatamente. E aí, você, por fim, gostou de ficar no Canadá, achou bom ficar aí, e aí você terminou o seu mestrado, finalizou o seu mestrado. Com o seu título de mestre obtido no Canadá, você já conseguiria atuar na Europa, por exemplo, se você resolvesse voltar. Sem fazer validação do seu diploma. Tem que fazer a validação. Tem que fazer a validação por Portugal. Eu vou fazer em algum momento, assim. Eu acho que assim que eu passar essa prova que eu tenho daqui alguns dias daqui do board daqui, eu vou começar a ver isso. Mas é basicamente documentação só, para você mandar para Portugal. Então, você vai, fala que você quer equivalência, manda o diploma de mestrado, manda os seus diploma de faculdade, histórico, não sei o quê, tudo que eles pedem lá. E aí, burocrático, demora um pouco, uns 2 anos, mas sai, sabe? E o mestrado daqui eu sei que eles aceitam. Eu tenho uma amiga que trabalha na França, ela fez mestrado na USP, e eles estavam querendo não aceitar o mestrado dela, e aí ela bateu o pé e falou, escuta, uma das melhores faculdades do Brasil, do mundo inteiro conhece, vai aceitar sim. Eu não sei o que ela fez lá, mas deu certo, sabe? Porque não faz sentido, né? Enfim. Mas a USP e a Unesp são 2 faculdades que o pessoal conhece muito na Europa e aqui também. O pessoal conhece professores e tal, né? Faz pesquisa junto, o pessoal fala bastante, assim, fala bem da USP, Unesp e tudo mais. É bem legal saber que o pessoal conhece, né? Sim. E aí agora você está em processo de validação para a América do Norte, porque aí quando você valida no Canadá, vale também para os Estados Unidos, é o mesmo combo ali. Dependendo do estado, você tem que aplicar depois para a licença do estado, etc., mas você tendo o processo todo é só uma questão
burocrática, sabe? Então, aqui eu já fiz a primeira prova, são 4 provas, né? A primeira prova, ela me dá uma licença para eu trabalhar como veterinária, desde que tenha um veterinário que seja que tenha a licença completa no mesmo prédio, né? Eles falam que é a licença limitada, né? Limitada, supervisionada, porque eu não posso atuar sem outro veterinário no mesmo lugar. Então, eu faço o meu negócio com cavalo, ela faz o negócio dela, e eu tenho a minha agenda com pequenos também. E aí, quando eu não sei o que está acontecendo, que eu tenho uma dúvida ou outra, eu vou lá e já converso com ela. Falo, ó, vem dar uma olhada nisso, ou faz isso, aquilo, que eu não estou sabendo. O que é bem legal, ter alguém ali no feedback. Mas o cavalo é só eu mesmo. Vou fazer o Navali daqui 20 dias. Que é a prova que todo mundo tem que fazer aqui da América do Norte, né? Que é como se fosse uma OAB no Brasil, que eu acho que é o que tinha que ter no Brasil, que é o que falta essa prova. Mas, enfim, aí a faculdade ia cair de 500 para uma 100, né? Porque daí, né? Enfim, tinha que ter, eu acho, mas enfim. Essa prova que todo mundo aqui da América do Norte tem que fazer para poder atuar como veterinário, né? Depois da faculdade. Então, vou fazer. E aí, depois dessas, são as práticas. Aí, acabou. Mas aí essa prova, ela inclui todas as áreas da medicina veterinária, né? Então, Tudo. você não vai fazer uma prova só sobre cavalo, você vai fazer prova sobre todas as espécies, todas as áreas diferentes. Tudo. E aqui tem, né? Eles falam dos veados, né? Que aqui tem também. Então, tem doença que afeta a zoonose, porque o povo caça, né? Veado e tal, não sei o quê. Então, tem doença disso também. Camelídeo também, né? Os camelídeos também, eles adoram, né? Adoram camelídeo, tem porquinho da Índia. Aqui no Brasil também tem, mas assim, peixe, eles têm que cair de tudo nessa prova. Peixe, até sapo cai. Cobra, réptil, coisa que assim, enfim, tem que saber tudo. Assim, quem não consegue essa aprovação no final do curso pode ser technician, né? Como se fosse um técnico, né? Da medicina veterinária. Pode. Você está perguntando de pessoal estrangeiro ou do pessoal daqui? Os dois, na verdade. Mas, assim, o foco principal são os estrangeiros, né? Para quem está no Canadá, porque a gente está do Brasil, né? Então... Sim. O pessoal do Brasil ou de outros países, né? Quando você vem para cá, tem alguns estados que aceitam o nosso diploma como veterinária para ser enfermeiro veterinário. Então, em Alberta não aceita. Em Alberta você teria que fazer o college, 2 anos para você poder ser enfermeiro. Mas tem alguns estados que aceitam. Eu tenho quase certeza que Ontário aceita. Ontário aceita. E British Columbia já não sei direito, mas tem alguns estados que aceitam. E aí já facilita um pouco a vida, né? Porque daí você pode, pelo menos, praticar um pouco. O enfermeiro aqui faz indução da anestesia, faz os medicamentos, enfim. E aqui em Alberta, não. Aqui em Alberta tem que ser o assistente, né? O TA, que é o Technician Assistant, alguma coisa assim. E, basicamente, a única coisa que você pode fazer é segurar o cachorro. O resto é, assim, limpar a clínica, limpar as coisas e segurar o cachorro. Só isso que você pode fazer. E foi o que eu fiz, né, quando eu mudei para cá. Antes de eu fazer a prova, eu fiquei 5 meses de TA, que foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. E, assim, também queria largar a mão. E aí foi quando eu conheci meu namorado e eu falei, se não fosse por você aqui, eu tinha largado mão. Não tinha ficado, não. Enfim. E aí eu passei na prova, daí comecei a atuar como veterinário. Mas demorou 5 meses como TA para poder atuar como veterinário. Aquela questão, assim, né? Você tem que ter muito olho lá na frente onde você quer chegar, porque você já passou por um internato na França, você fez uma graduação no Brasil, aí você vai para o Canadá segurar cachorro e limpar a clínica. Nossa! É complicado, né? Foi muito complexo. Ter realmente... Mas, assim, era o meu professor falando na minha cabeça, foca no futuro, porque eu assinei um contrato, né? Que o salário subia com as fases dos negócios, eles pagam a validação inteira, tem um monte de coisa boa. Então, assim, eu estava realmente assim, foca no futuro, que assim que eu passar a primeira prova, minha vida vai deslanchar. Mas
é muito difícil. Quando você está no momento ali da coisa, você fala, meu Deus do céu, e aquela incerteza de não saber se vai passar na prova, né? E se, nossa, complexo. É realmente Porque o difícil. processo de validação é um processo caro, né? Esse processo de validação. E aí Eu a clínica falo onde você trabalha que paga, que vai pagar esse processo para você? isso. Eles estão pagando tudo. E isso é comum aqui também. Assim, como não tem veterinário, muitas das empresas elas vão pagar o processo inteiro. E aí, porque eles pagam o processo todo, eu assinei um contrato de que assim que eu terminar a validação, eu ainda fico mais um ano, entendeu? Então, assim, é um acordo que eu acho que totalmente faz sentido, né? Mas a validação aqui, no total, assim, só as provas, eu acho que é em torno de US$ 13.000. Sem contar o transporte para ir fazer a prova, aquela coisa, os cursos, né, que você tem que comprar para fazer e tal. Então, só que assim, aqui a faculdade de veterinária custa, eu acho que custa, eu perguntei para veterinária aqui, eu esqueci agora quanto que custa, mas eu acho que é em torno, o total, assim, eu acho que fica em torno de US$ 50.000 por ano, ou é um pouco menos, assim. É, eu acho que não, acho que é um pouco menos. Enfim, é caríssimo, né? Até para o pessoal que faz aqui. É por isso também que o pessoal não faz, né? Porque é difícil de entrar e também é difícil de conseguir dinheiro para fazer. Então, realmente não tem essa questão também. Então, quando você olha, né, o processo e fala, nossa, US$ 3.000, mas aí você põe na balança, né, você fala, não é tão caro assim, porque você sai com diploma exatamente igual de uma pessoa que formou aqui e que pagou tudo isso, né? Então, assim, é caro, mas não é, comparando, né, com a... É caro, assim, se você tiver que tirar do seu bolso e pagar. Eu não teria esse dinheiro agora, se falar, vou pagar do meu bolso. É caro, não tenho. Mas, olhando, né, no geral, não é caro. Mas a maioria das empresas aqui, elas financiam isso, geralmente. Então, é isso que eu falo, a gente tem que aproveitar agora, assim, porque daqui a pouco vai ter mais e mais e mais, tem bastante gente validando. Então, assim, agora você basicamente escolhe o seu salário, você escolhe onde você quer trabalhar, você escolhe as condições que você quer, você escolhe o seu plano de carreira, você escolhe tudo, porque não tem as empresas, então, assim, por favor, quando você quer, pra você assinar o contrato, sabe? Então, assim, é, realmente vale muito a pena. E aí questões relacionadas, por exemplo, à faixa etária do profissional, porque a gente sabe que, né, principalmente depois de todas as crises pós-Covid, né, eu acho que muitas pessoas começaram a vislumbrar mais essa questão de ir para o exterior. Sempre foi interessante, né, muitas pessoas já tinham interesse, mas hoje em dia acho que isso está bem mais latente no pessoal. Assim, você conversa, tem muita gente, eu iria para o exterior. Então, o Canadá, para outros processos, para outras profissões que eu já acompanhei de colegas, assim, tem umas restrições de faixa etária para você poder se mudar para ir, né, ter o visto, a permanência, a cidadania, enfim. Tem isso para a veterinária também? Você tem visto isso? Você acha que é uma oportunidade melhor para quem é mais jovem? Ou a pessoa, de repente, mais madura já consegue também, de repente, uma oportunidade aí? Eu acho que varia muito. Eu sou mais nova, eu entrei na faculdade veterinária com 17 anos. E eu acho que muita gente do Brasil, como é direto do colegial, né, acaba entrando mais jovem. Aqui, como você tem que ter experiência antes, tem que trabalhar em clínica antes de você aplicar para veterinário, para você ter uma ideia. Porque você tem que ter experiência como na parte do mundo da veterinária, você tem que ter um monte de coisa. Então, o pessoal entra na veterinária depois dos 20, assim, entendeu? Pelo menos. Então, o pessoal é mais velho, né, para quando forma, aqui na Europa também. Eu tinha estudante na Europa que eu tinha que ensinar que ele era bem mais velho que eu, e eles falavam assim, meu Deus, tipo assim, não faz sentido. Essa criança me ensinando veterinária. Exatamente. Então, aqui eu acho que na veterinária não tem muito isso de idade, não. Eu acho que depende muito de como você trabalha e das conexões que você faz. Eu falo, tudo na vida é conexão, né? Você tem que fazer um bom trabalho, obviamente, que senão você não vai ter conexão, né? Tudo é conexão, tudo. Então, depende de você e de quem você conhece também. E aí, Júlia, a questão da cidadania, né? Cidadania não sei, esqueci o nome agora. Do visto? Você foi para ir com visto.
Era visto de Eu- estudante que você foi? eu vim com visto de estudante para o mestrado, e aí depois aqui no Canadá, quando você vem para estudar, você automaticamente garante o seu visto de trabalho depois. Então, como eu fiz o mestrado, depende do tempo, do quanto, a duração do curso que você faz. Então, se você estuda 6 meses, depois você garante um curso de trabalho, acho que de 6 meses a 1 ano, de visto de trabalho de 6 meses a 1 ano. Com o mestrado é 2 anos, então quando você vem para um mestrado ou PhD, um negócio mais longo, você ganha um visto de trabalho de 3 anos. E aí, quando você pega o visto de trabalho de 3 anos, que chama visto de trabalho da pós-graduação, que fala assim, você, no primeiro ano de visto de trabalho, você já tem ponto para aplicar para residência permanente. Então, quando eu fizer 1 ano desses 3 anos, já vou aplicar para PR, né, que é a Permanent Residency, que daí eu já ganho, é basicamente o Green Card do Canadá, né, só que você não precisa estar casado com ninguém nem nada, é mais profissionalmente mesmo, assim, é uma questão de ponto e tal. Porque é uma questão que levanta muita dúvida, né? Existem vários Sim. processos diferentes que a pessoa pode passar para tentar mudar de país, né? E se estabelecer Tem e começar vários. a trabalhar. E aí tem que... Aqui tem vários diferentes, assim. Tem gente que aplica para PR de fora do Canadá e dá certo, sabe? Então, assim, tem gente que aplica para PR de fora do Canadá e consegue, e é chamado. Sei que tem alguns outros processos de ETA e tal, de uns vistos mais rápidos que você consegue para vir trabalhar aqui por um período, e aí depois você consegue trocar. Então, assim, tem um grupo no Facebook que é Brasileiros no Canadá, bastante gente posta lá dúvidas e tal, e o pessoal responde, geralmente ajuda e consegue guiar, assim, em diferentes caminhos, sabe? Porque tem diferentes caminhos, não precisa só vir estudar, não, tem outros caminhos e tal. É que eu não sei com detalhes, assim, do diferente que eu fiz, mas... Mas você já passou por bastante coisa também, né? Acho que já é informação suficiente. Muitas aventuras. Nossa, muitas. Agora, Júlia, vamos voltar um pouquinho. Tá. Lá, quando você escolheu a medicina veterinária, né? Tipo, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser médica veterinária. O que você achou que ia ser a sua vida? Em que área você achava que ia trabalhar? Você sempre gostou de cavalo, né? Você entrou com esse foco na faculdade? Como é que foi Não. isso? Quando eu comecei, como eu comecei a falar, minha mãe fala que uma das primeiras frases que eu disse foi que eu queria ser médica de bicho. Minha avó, ela salvava os cachorros da rua e tal, então eu ajudava, então acho que isso me ajudou a querer entrar na veterinária, mas nunca mudei de opinião, sempre quis. Quando eu entrei na veterinária, eu tinha certeza absoluta, 100% que eu ia trabalhar com cachorro e gato. Eu fazia hipismo, fazia tambor e tal, quando eu era criança, então eu amava cavalo, mas eu era de cidade grande, então nunca tive fazenda, sempre quis ter um cavalo, mas não tinha cavalo, porque é caro, e também não tinha onde ter o cavalo, né? Então, não tinha cavalo. Então, eu sempre quis ser veterinária de cachorro e gato. E aí, quando eu fui para veterinária, para a faculdade, fui para a PUC, né? Quando eu fiz o curso de cavalo, antes do curso de cavalo, eu fui fazer uns estágios pequenos e tal, falei assim, ai, parece que não gostei, né? Falei, não gostei muito disso aqui. Aí eu fui fazer outro estágio, falei, deve ser o lugar, né? Eu vou fazer outro. Falei, também não gostei. Aí eu fui fazer outro, eu fiz 3 estágios pequenos, não gostei de nenhum. Falei, nossa, lascou. O que eu vou fazer, né? Aí quando eu fiz o curso de cavalo na faculdade, eu falei, nossa, parece que deu aquele estalo, assim, sabe? Falei, é isso. É isso. E aí eu fui fazendo um estágio atrás do outro no Brasil, e aí foi quando eu conheci o professor que me falou da França. Mas até então, até eu fazer o curso de cavalo na faculdade, eu não sabia que eu queria trabalhar com cavalos. Em que período, mais ou menos, foi isso? Eu acho que foi do 5º para o 6º, porque daí depois eu fiz um estágio em cada férias, eu fiz 3 estágios de cavalo, e depois eu fui para a França já, no 7º período. É muito bacana trazer esse tipo de informação, porque a gente se depara tanto com aluno que já chega assim, mas eu já estou no meio do curso e aí eu resolvi que eu gosto de outra coisa, que não é o que eu achei que eu ia querer fazer. Mas agora já foi meio curso, né? Como é que eu vou fazer? Não tem mais como voltar atrás. Aí eu falei, meu amor, calma. Como assim? Nossa. Não tem como voltar atrás.
tudo muda até Porque depois, ficam... né? Até depois. Exatamente. Eu nunca achei que eu fosse atuar com cachorro e gato de novo, ainda mais em outro país, né? Aí tô aqui fazendo cachorro, gato, cirurgia de cachorro, gato, que eu nunca achei que eu fosse fazer. Tô vendo a gente tá conseguindo cada vez mais cavalo aqui, então acho que vai chegar um momento que eu vou fazer só cavalo, quando tá com a agenda lotada, mas por enquanto tô cavalo, cachorro e gato. E cabra também, tem algumas cabras, até galinha eu Adoro. atendi. Até galinha eu Não, atendi. galinha Na eu ia emergência. ficar muito... Não Gente, sabia uma muito bem. emergência com uma galinha. Chegou uma galinha que brigou com o irmão galinha, e aí o irmão galinha arrancou a parte da cabeça da galinha. E aí chegou a galinha com o cérebro exposto, que eu também não sabia que não tinham uma parte da cabeça lá, é só uma face, assim, bem fininha entre o cérebro e o cocoroco mesmo. E aí chegou a mulher com a galinha na caixa, com 3 crianças, falando, salva minha galinha. Falei, nossa, me dá 15 minutos que eu preciso ver o que eu vou fazer com essa galinha. Porque eu não faço ideia. Enfim, foi muito engraçado. Mas foi a única galinha que eu atendi até agora. Mas é isso que acontece nessas mixed practice. Você está no meio do nada, não tem quem faça, tem que fazer, né? Mas aí como é que é o contato, assim, para você arrumar essas oportunidades nessas clínicas, né? Em locais mais distantes? Foi através do pessoal da universidade? Esse foi o meu professor, que é um dos donos da clínica, e que eles têm ele com outros parceiros tem algumas clínicas, né? Então, meu professor de mestrado me indicou para essa clínica. Mas tem bastante gente que está aqui no Canadá que acaba fazendo estágio, trabalhando de TA, trabalhando de enfermeiro veterinário, que daí a clínica mesmo oferece para validação e tudo mais, depois o contrato como veterinário, né? Mas aí, geralmente, porque quando eu conversei com o Harrison, que o Harrison formou comigo na Rural, e ele trabalha no Canadá com pequenos, né? Ele passou por todo o processo de validação também. Ele comentou que esse processo de contratação de estrangeiros, geralmente eles têm que justificar assim, olha, procurei muito um canadense que pudesse ocupar essa vaga, porém não tinha. Então agora eu tenho que contratar a Júlia, que é brasileira, porque o canadense não está disponível. É assim que funciona aí? Para a maioria dos casos, sim. Mas eu vou te falar que eu tive muita sorte. Sorte, né? Aquela coisa. Eu tive as oportunidades certas, assim, vamos dizer. Eu consegui enxergar e ir atrás e aceitar as oportunidades, assim, que realmente eu fui bem privilegiada, assim, nos contatos que eu fiz, sabe? E, assim, não foi intencionalmente, sabe? Aquela coisa, no meu internato, me dava muito bem com a professora que me indicou, não tinha ideia que ela ia me indicar para isso. E aí aí meu professor, a gente se deu muito bem trabalhando junto, e aí no fim ele me indicou para vir fazer isso aqui, e o pessoal confia no meu trabalho, porque, né, tem indicação, é aquela coisa. Então, geralmente o pessoal que começa a praticar quando termina o processo inteiro de validação, eu já comecei a praticar agora, né, eu fiz a primeira prova só, e eu já tenho agenda cheia. Criar essa confiança mesmo, né, então a veterinária aqui que me supervisiona, ela sabe ela sabe o meu background em cavalo, então ela confia no que eu estou fazendo, e a gente tem essa relação boa, assim, que ela sabe que o que eu não souber, eu não vou fazer por fazer, entendeu? Assim, enfim, vou vou ligar para o Renault, vou falar, olha, tem esse caso aqui que várias vezes acontece, eu não tenho nem ideia do que fazer. E aí, quando é cachorro e gato, que eu olho, eu falo, nossa, não sei o que fazer também. Ela sabe que eu vou chamar ela. Quando eu estou em cirurgia, se eu tenho um problema na cirurgia, eu vou chamar ela. Então, assim, a gente criou essa rede de confiança. Mas não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? Quando eu comecei a trabalhar, ela ficava dentro da consulta junto comigo. Entendeu? Assim, ela queria ver o que eu sabia, o que eu não sabia, e criar essa relação de confiança. Então, é uma coisa que demora um pouco, realmente, assim, nem todo mundo tem o mesmo background, né? Então, eu não culpo as pessoas de simplesmente não deixarem as pessoas trabalhar. A gente sabe que 500 faculdades no Brasil, tem gente que não vai saber o que está fazendo, e ponto final, né? E até assim, até na minha
eu também não sabia que eu estava fazendo mais em pequenos animais, né? Então, assim, agora é que eu tá voltando, né? Mas, assim, você tem que ter a humildade de saber que você não sabe, digamos assim, né? E, e viver com isso, e, enfim. E aí, eles tinham essa relação de confiança, têm essa relação de confiança comigo. Então, eu realmente fui muito privilegiada nesse sentido, assim, de já estar atuando, mesmo só depois da primeira prova. Então, isso realmente me ajuda muito. Mas não é o caso de todo mundo. E aí, você tem intenção de fazer doutorado também? Você tem intenção de continuar na vida acadêmica? Eu falo pro Renan, nem que você me pague $1 milhão, eu faço PhD nessa vida. Não, nossa. Olha assim, olha lá, presta atenção. Nossa, assim, a gente tinha um trato que se eu fosse fazer o PhD com ele, eu ia fazer em 2 anos. Falei assim, eu não faço PhD de 4 anos da minha vida, nem a pau. E aí, a gente, quase que eu fui pro PhD, que a gente ia fazer um esquema de 2 anos no meu PhD. Mas é aquela coisa, o Renault é doido e eu sou pior ainda, assim, com certeza eu ia ficar louca, né, mas ia fazer. Mas, assim, também só faço PhD se for com ele, não me interesso muito, gosto da pesquisa, não gosto de fazer só a pesquisa, entendeu? Então, eu vou continuar fazendo pesquisa com ele, a gente tem algumas coisas em mente, assim, eu vou, aqui no norte de Alberta tem muito tambor, baliza, cavalo, né, quarter horse e tal, então tem bastante coisa para fazer de pesquisa, então a gente vai continuar fazendo pesquisa, mas eu não vou estar associada oficialmente a mestrado e doutorado, não. Mas é importante essa vivência, né? Até para você poder ter esse critério de bater o martelo e falar, cara, eu não quero isso aqui. Não é para mim, não é o que eu tô afim de fazer. Exatamente. Tem gente que ama, né? Conheço gente que faz e que adora e que é para eles, mas assim, eu sou bem prática, então eu gosto da clínica, eu gosto da mão na massa. Meu mestrado foi bem clínico, assim, eu fazia bastante coisa clínica, a gente atendia vários casos. Um dos nossos pacientes era aquele cavalo de Hartley, daquela série lá, então tinha bastante coisa assim legal que a gente fazia, atendia bastante caso de respiratório e cardíaco também, né, com ele. Como professor, então vi bastante disso. Não foi só pesquisa, não. No laboratório eu fiquei algumas vezes, mas assim, quase nunca, sabe? Então, meu mestrado foi bem clínico mesmo. O que foi bom, porque eu não gosto de laboratório, essas coisas. Mas tem gente que gosta, né? Tem gente que ama, então sim, tudo bem. Bacana. Júlia, você tem alguma sugestão a mais aí para dar para o pessoal que tem essa vontade, né, que às vezes está pensando em fazer veterinário, acabou de entrar no curso e está naquele esquema totalmente perdido, não sei quem sou, o que eu estou fazendo aqui, o que está acontecendo à minha volta? Eu acho que, assim, o leque de possibilidades é gigante, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, eu acho que, assim, primeiro, dá um passo para trás, respira fundo, pensa se é isso mesmo que você quer, né? O veterinário não é fácil, né? Assim, requer muito estudo, não é suficiente, eu gosto de gato, eu amo o bichinho, vou ser veterinário. Não é suficiente. Muita gente acha que e depois para no meio, e aí, né, enfim. Requer muita garra, mas eu acho que, assim, eu acredito que tudo é possível. E isso porque eu passei por tanto perrengue que tinha coisa que eu falava, agora não vai dar certo, não é possível. E aí dava certo. Mas eu acho assim, tem que correr atrás, né? Não é fácil. Tem momentos difíceis, como tudo nessa vida, né? Tem momentos difíceis, tem hora que a gente realmente vai querer desistir, mas se você tem aquela vozinha no fundo, assim, que fala, não desiste, não desiste, confia, que vai dar certo, é um motivo que vai dar certo, mas eu acho que tudo é possível. É difícil, se é difícil, honestamente, eu acho que se é difícil é porque tem uma recompensa grande. Eu acho que se fosse fácil, qualquer pessoa faria, né? Então, eu acho que a medicina veterinária é linda. Eu sou apaixonada pela medicina veterinária. Descubro isso cada dia mais. Não poderia fazer outra coisa. De jeito nenhum. Quando eu trabalhei aqui, os 5 meses que eu não pude ser veterinária foram mais difíceis da minha vida. Então, assim, eu descobri que realmente não tem a possibilidade de eu fazer outra coisa. E eu acho que quando você é assim, apaixonado, né, pelo que você faz, você gosta, você ama, você pode fazer qualquer coisa. É difícil, mas assim, vai. Eu acho que 5 anos passam de qualquer jeito, né? Você fazendo alguma coisa ou não. Então, assim, vai, entrega e vai.
sabe? O pessoal, algumas pessoas, né, já tive esse comentário, ai, meu Deus, nossa, você é muito corajosa, você fez isso. Eu falo, eu tava morrendo de medo, sabe? Minha perna tava bamba, eu tava desesperada, chorando, querendo desistir, sabe? Como qualquer outra pessoa, mas assim, vai com medo mesmo. Vai com medo, que uma hora passa. Fácil falar agora, né? Por exemplo, minhas pernas estão tremendo da prova que eu vou fazer daqui 2 semanas, mas eu vou com medo mesmo. E é Mas isso. então, isso é que é bacana, né? Porque a pessoa que está de fora geralmente tem uma percepção muito deturpada do que é todo o processo. Então você olha, que máximo, olha só no Instagram aqui, essa moça brasileira está lá no Canadá, ai, que belezinha, que sortuda, né? A sorte, eu amo a sorte. Que iluminada, né? Ai, nossa, ela conseguiu uma coisa incrível. Tipo assim, os perrengues todos vão ficando ali, né, nas histórias de bastidor, assim. Então é muito bacana a gente ter essas falas, né? De, a gente sente medo, a gente fica agoniado, a gente se estressa, chora, acha que não vai dar certo, se desespera, e aí não tem um plano B, e aí fala, meu Deus, e aí se não der certo, essa única coisa aqui que eu tô tentando, né? Para que lado que eu corro? Mas é assim para todo mundo, né? Eu acho que o importante é isso, vai com medo mesmo, vai com a perna bamba, vai com a voz tremendo, dá o seu melhor, e se tiver que ser, vai ser, se não tiver, vão surgir outras oportunidades também. Para quem entrou na veterinária achando que ia trabalhar com pets, né? Nossa! Tá no Canadá trabalhando com cavalo, já passou pela França, então assim, nossa! É muita coisa. Realmente. Realmente a vida te surpreende, é uma loucura. Quando você se abre para a vida, assim, a vida te surpreende, é muito louco. É maravilhoso. Tem que estar realmente disponível, né? Para receber aquilo que a vida tem para te oferecer. Porque se você fica fechado só naquela ideia fixa, né? Às vezes a gente mesmo fecha as portas que estão se abrindo. Certeza. Né? A porta está se abrindo e você está empurrando. Com certeza, com certeza. É isso mesmo. Júlia, adorei te conhecer, conversar com você aqui virtualmente, né? Você poder trazer essa história, a gente bater esse papo, acho que trazer mais informação para o pessoal que tem interesse, o pessoal perceber que, né, a gente tem vários momentos diferentes aí ao longo da carreira, tem um monte de guinada, às vezes você vai parar um lugar que você nem imaginava, mesmo que você faça muito planejamento, muita planilha do Excel, né, muito estudo prévio. Às vezes você vai parar nos lugares assim que você nem tinha ideia e, de qualquer forma, acaba sendo bom, né? Acaba sendo bacana e aí você vai conquistando coisas que às vezes você nem sabia que poderiam estar ali, né, no seu hall de possibilidades. Então, achei muito bacana essa história. Obrigada mais uma vez. Imagina, obrigada você pelo convite, adorei. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!